Gente, olha essa história agora. Presta atenção, a Justiça do Distrito Federal negou o pedido de uma mãe que queria tirar o nome Vasco da certidão de nascimento dos dois filhos. De acordo com o processo, o pai registrou as crianças em homenagem ao time do coração. Mas, segundo a mãe, os filhos poderiam ser vítimas de bullying e por isso ela pediu à justiça para que esse nome fosse excluído do documento. Só que a justiça entendeu que a retificação do nome, quer dizer, a troca, só é possível quando, palavras deles, tá? Demonstrada exposição ao ridículo ou situação vexatória, o que não teria acontecido nesse caso. O processo está em segredo de justiça por se tratar de crianças e cabe recurso dessa decisão. Mas eu queria te perguntar, o que você acha do nome Vasco? Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela para você e você dê a sua opinião. A pergunta é, você acha que Vasco é um nome vexatório? E você vai ter 3 opções de resposta. A primeira delas é, claro, e a criança já nasce rebaixada. Maldade da produção que colocou essa alternativa. Ou você vai falar, não, é um nome como outro qualquer. Ou, inclusive, eu acho um nome bonito. Esse nome, Vasco. Aí você vota lá, porque enquanto isso, você vai ver. Esse caso da mãe que não queria o filho chamando Vasco, acende uma dúvida de qual é o nome que você pode ou não pode dar para um filho seu, para alguém. O cartório pode se recusar a registrar os chamados nomes vexatórios. Sobre esse assunto eu converso agora com o Alan Guerra. Primeiro, antes da gente falar com ele, olha aí a enquete, Você acha Vasco um nome vexatório? Você pode colocar, claro, a criança já vai nascer rebaixada. Ou vai falar, não, é um nome como outro qualquer. Ou então, eu não acho vexatório, inclusive eu acho um nome bonito. Pode votar nessa opção também e clica lá embaixo no botãozinho Send, que é a palavra em inglês para enviar. Então, beleza. Ele votou. Claro, a criança já nasce. 70% dos telespectadores nesse momento acham que Vasco é um nome vexatório. Vá votando. Enquanto isso, a gente conversa com Alan Guerra, que é o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Distrito Federal. Boa tarde, Alan. Explica pra gente, lá no cartório, o pai e a mãe chegam com o nome. Como é que vocês decidem se tem que criar um caso ali, porque pode ser um nome problemático pra criança, ou se isso pode passar? Obrigado pela presença, viu? Boa tarde, Felipe. Eu que agradeço, viu? Olha só, existe uma regra clara. Se o nome expuser a criança ao ridículo, esse nome deve ser evitado. E qual o exercício que a gente faz para imaginar que o nome vá ou não expor uma criança ao ridículo? Você imagina aquele nome sendo chamado ali na lista pelo professor? Você imagina se essa criança vai sofrer bullying dos outros colegas? Se esse nome expuser ao ridículo, a gente evita esse nome, a gente tem o dever de recusar esse nome. Se os pais insistirem no nome, a gente submete aquela questão ao juiz que vai decidir. Perceba, Felipe, que o nome ele é formado pelo prenome e sobrenome. O sobrenome é aquilo que vem da família, são aqueles apelidos de família, né? E o prenome é livremente escolhido desde que não submeta a criança ao ridículo. Nesse caso concreto, me permita até comentar, Felipe, esse prenome Vasco, o clube de futebol, ele já teve esse nome em homenagem a uma pessoa chamada Vasco, que era um navegador português. Então é um prenome que nenhum cartório vai recusar. Sim, até a gente conhece muito o Vasco, eu ia falar isso, o Vasco da Gama foi navegador português, é um nome histórico, então é óbvio que você pode fazer esse tipo de homenagem. Eu acho que a mãe estava muito revoltada com o caso e falou, não, Vasco não sei por que motivo, mas a justiça já disse que não é vexatório. Agora, o Alan, quando o pai e a mãe insistem, é dever do cartório procurar a justiça, né? Porque antigamente o pai e mãe podiam registrar o nome que queria e ninguém fazia nada. Olha, quando o pai e a mãe insistem, é dever do cartório recusar, porque a nossa proteção é dirigida à criança e não ao pai e à mãe, não ao capricho do pai e da mãe, eventual capricho do pai e da mãe. E veja, se eventualmente o cartório errar e ainda assim registrar um nome vexatório, o pai e a mãe ou a pessoa quando atingir a maioridade, em qualquer tempo, poderá pedir judicialmente essa alteração, o que foi tentado nesse processo aí, que foi indeferido pela justiça. Tem uma outra hipótese, Felipe, em que a própria pessoa pode alterar esse seu prenome, independentemente de esse prenome causar vexame. Entre 18 e até completar 19 anos, ela pode livremente trocar esse prenome na justiça. Ela simplesmente não gosta desse prenome, quer um outro, ela vai à justiça e pede
é um direito dela, vamos dizer assim, é um direito potestativo, basta ela querer, ela não precisa apresentar justificativa, mas entre 18 e até completar 19 anos. Depois disso, só se altera o prenome em situações muito especiais. Por exemplo, se expuser ao vexame, ou naquele caso hoje previsto de mudança de sexo, né? A pessoa, ela autodeclara um sexo distinto daquele em que ela estava registrada e, por consequência, ela altera esse nome. Não precisa de processo judicial, não precisa de cirurgia, ela vai ao cartório após atingida a maioridade, declara o novo sexo e, por consequência disso, altera esse prenome. Ô, Alan, mas peraí, então não precisa nem ser vexatório. Eu, por exemplo, quando eu tinha 18 anos, se eu quisesse ter deixado de me chamar Felipe para chamar Rafael, eu poderia? Pode. Isso é pouco divulgado, as pessoas conhecem pouco, mas entre 18 e 19 anos você pode alterar esse prenome livremente. Tem uma outra situação também interessante dizer, Felipe, me permita, é a questão do sobrenome. Vamos fugir um pouquinho do prenome e falar do sobrenome. Às vezes as pessoas chegam no cartório e dizem assim, eu quero dar ao meu filho um sobrenome que é do avô dele, mas que eu não tenho. E ele pode dar esse sobrenome. Então, por exemplo, qualquer sobrenome que um ascendente tenha, não precisa ser o avô. Ele tem de demonstrar, né, levando a série de certidões ali de nascimento, ou de casamento, ou de documento, demonstrar que um ascendente daquela criança tinha aquele sobrenome, para que a gente, então, coloque no nome dessa criança o sobrenome pretendido. Acho que ficou claro, né? Ficou claríssimo. Perfeito. O Alan, mas é porque é o seguinte, a gente foi pesquisar, inclusive no site dos cartórios nacionais que compilam os nomes, assim, bem únicos, bem originais. E a gente encontrou uma lista verdadeira, mas que me causou muito espanto. E eu queria que a gente começasse a ler eles aqui junto, rapidinho, já para vocês terem ideia, gente, que antigamente não tinha essa prerrogativa, né, do cartório de se recusar e de procurar a justiça e falar assim, não posso dar esse nome para criança, pra você ver o que já aconteceu. Bota aí, pessoal da técnica, pra gente ver. Aeronauta Barata é um nome que é uma pessoa, que eu não sei nem se é um homem ou se é uma mulher, se é o aeronauta ou é a aeronauta barata. Vamos ver o que mais que tem. Alce Barbuda, nome verdadeiro, já foi registrado. O que mais que o pessoal tem aí? Amado Amoroso, mais um nome. Amável Pinto. Coitado. Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Outro, vocês estão achando que é brincadeira? É real. Antônio morrendo das dores. Coitado desse homem, tá fadado a passar a vida inteira reclamando. A vagina, pode passar logo, porque eu não podia nem falar isso aqui nesse horário. Barrigudinha Celeida, outro nome verdadeiro que já foi registrado no cartório. Bizarro Assada. Como é que chama, né? Chevrolet da Silva Ford. Outro nome que foi registrado nos cartórios brasileiros. Por que a mãe faz um negócio desse? O pai, Colapso Cardíaco da Silva. O que mais que a gente tem de nome esquisito? Dolores Fuertes de Barriga. Eu vou terminar? Inocêncio, coitadinho. Janeiro, fevereiro, de março, abril, vocês estão achando que é brincadeira, né? Você que tá em casa. Isso é verdade. Lança perfume rodometálico de Andrade. Coitada dessa criança. Natal Carnaval, ótimo, já reúne duas datas num nome só. Otávio Bunda Seca. Zélia, próximo, que essa aí não posso nem falar. Acabou. Ô Alan, isso acontecia antigamente, hoje não acontece mais não, né? Ô Felipe, aqui no Distrito Federal a gente é muito zeloso com isso, né? Perceba que, primeiro, nós estamos em todos os hospitais do Distrito Federal, públicos e particulares que têm maternidade, para que, primeiro, nenhuma criança deixe de ser registrada. A gente trabalha em plantão, nós registramos gratuitamente aí a cerca de 5 mil crianças que nascem e somos muito cuidadosos com isso. Eu te afirmo, não acontece isso no Distrito Federal. A gente tem casos aí de recusa, por exemplo, teve um caso num cartório em que sou titular, em que o pai insistia em registrar a criança com o nome de doutor. E a pessoa lá, o funcionário de então, né, perguntava para ele, mas por que o senhor insiste nesse prenome, doutor? E ele dizia assim, meu filho, é a certeza, eu sou uma pessoa pobre, é a única certeza que eu vou ter de ter um filho que vai ser chamado de doutor. Então você vê que havia um sentimento por trás, mas o cartório recusou, porque entendia que seria um nome que causaria, né, vexame àquela criança. Mas então, Felipe, eu te afirmo categoricamente
No Distrito Federal, a gente é muito cuidadoso com isso. Tenho certeza disso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Aqui na nossa equipe do SBT, tem uma colega nossa que se chama Emily. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudá-la? Não, é um nome... Olha, primeiro perguntar, ela deve adorar esse nome dela, porque é bonito, né? É a editora-chefe, eu quero petelhar ela. Ô, Alan, vou pedir para você acompanhar com a gente ao vivo o resultado da enquete. Vamos ver o que os nossos telespectadores acharam. Você acha Vasco um nome vexatório? 71% dos telespectadores do SBT nesse momento dizem que, claro, a criança já vai nascer rebaixada. 17% falam não, inclusive acho bonito, nome histórico. E não, é um nome como outro qualquer. Brincadeiras à parte, o Alan já nos esclareceu aqui que Vasco não é um nome vexatório, inclusive é um nome comum, então não há problema se você quiser dar um nome para o seu filho de Vasco. Inclusive, neste caso especificamente, a Justiça recusou o pedido da mãe, que viu o pai registrando os dois meninos com o nome de Vasco, falou, não quero esse nome para os meus filhos. Mas a Justiça falou, tá registrado, então vai ficar, porque vexatório não é. Alan, muito obrigado, viu, pela presença e pelos esclarecimentos. Brincadeiras à parte, essa que você contou, de que com 18 para 19 anos, a pessoa que chama Ricardo, Eduardo, pode mudar para Júlio, para Juliano, eu não sabia dessa. Que coisa, não? Pode, livremente. Então, muito obrigado, viu? Bom feriado pro senhor e obrigado pela presença. Muito obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. Os cartórios que agradecem. Até a próxima.